Fala galera, tudo bem? Sou Ilan Pacheco, começando agora a segunda temporada do Momento Dynami, um podcast para quem vive a intensidade do esporte, para quem curte boas companhias, pessoas interessantes, claro que com um bom vinho na mão. Aqui no nosso podcast a gente vai trazer grandes personalidades do esporte e profissionais que levam a garra, a força, a resiliência para a sua vida pessoal ou profissional. Aqui no nosso momento também a gente vai apresentar de alguns rótulos que a gente criou, os rótulos que a gente escolheu para essa personalidade do dia. E hoje aqui ao meu lado está um grande fisioterapeuta, um grande atleta, tenista, agora é um tenista, e que o mundo do tênis me proporcionou, virou um grande amigo meu, né? Então eu tô aqui com o Manu, que é esse cara que eu admiro demais. A gente vai contar muita história, a gente vai falar de fisioterapia, lógico, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de superação. Cara, Prazer estar aqui. brigadaço você estar aqui comigo. Começando o nosso bate-papo, cara, eu queria entrar na linha do esporte, que tem um grande significado com você também como empreendedor, né? Como que o esporte apareceu na sua vida, quando começou? História longa, hein? Então, eu muita gente não sabe, mas eu sou atleta desde os meus 12 anos. Eu comecei na modalidade de atletismo, me destacava muito nessa modalidade. Eu praticava algumas modalidades de arremesso e lançamento. De peso? Peso, martelo. E eu tinha um biotipo bem favorável para a modalidade. E eu fui ascendendo, né, dentro do esporte, fui campeão brasileiro juvenil, representei o Brasil já em algumas competições e tudo mais. E só que assim, o atletismo me ajudou muito, porque nessa época do esporte era bem difícil o acesso à universidade e tudo mais. Você lembra que ano que foi isso, Manu? Olha, eu competi ativamente de 1996 até 2005, que foi o ano que eu terminei a faculdade. Né? Inclusive, eu fiz a faculdade através também do atletismo, O esporte. do esporte. Então, foi até meados de 2005. Né? Eu tive meu pico de performance em 1999, né? Tive minha maior conquista, que foi eu fui campeão brasileiro juvenil na modalidade do lançamento do martelo. E sempre fui um amante do esporte. Né? Após a faculdade, eu comecei a conhecer outros esportes. E aí o tênis também apareceu na minha vida. Né? E o tênis apareceu na minha vida de uma forma curiosa, porque eu comecei a atender pós. Ah, depois que eu terminei faculdade, pós-graduação, comecei a atender um número de tenistas. Já na clínica hoje? Já com a sua clínica ou não? Não com a minha clínica, mas como profissional. Muitos tenistas. E, e o fisioterapeuta, querendo ou não, o fisioterapeuta esportivo, ele precisa conhecer a fundo a mecânica do esporte que ele está trabalhando. E o tênis é muito complexo. Então, eu só de estudar, de ler um pouquinho sobre o tênis, não foi suficiente. A gente tem que ir pra Eu prática, fui para a prática. entender como Só que funciona. eu fui para a prática assim, né? Vou aprender um pouquinho desse esporte e depois Tchau. tchau. Isso em meados aí de 2008, 2009. E aí eu nunca mais consegui parar de praticar o esporte. E você acha que o tênis te ajudou na atividade esportiva, além de você conhecer esse perfil do atleta que estava indo lá em busca da fisioterapia? Além desse entendimento do paciente que foi lá na clínica, você acha que o tênis te ajudou nas questões de entendimento, cabeça, leitura, raciocínio, pensamento rápido nos pontos decisivos assim, no jogo? Cara, o tênis dos esportes que eu pratiquei é o esporte mais complexo, que envolve a maior concentração mental possível,
com a maior disposição física possível, de força, de agilidade, de técnica. Então, como são muitas variáveis que são aplicadas, né, ele te exige demais. E após essa minha inserção no tênis, depois o tênis começou a servir para mim como quase como uma meditação, uma fuga de problemas. A hora que você vai lá, que hora que você passa na sua cabeça, a hora que você Desliga. desconecta e é ali que eu vou precisar dar uma respirada, me recarregar. Exatamente. Inclusive hoje eu recebo vários pacientes na clínica, tenistas, beach tenistas, com diversas lesões. E eu percebo a angústia desses pacientes com a possibilidade de... A única coisa que eles não querem ouvir de mim é que eles vão precisar parar por algum momento a prática esportiva. Porque... E às vezes os pacientes chegam a ser até mais agressivos, vamos dizer assim, quando você dá essa possibilidade. Porque esses esportes, né, na vida dessas pessoas, elas não é só um esporte. É uma meditação, é uma mudança de mindset, é aquele momento de... isso cientificamente tem todas as explicações, né? Mas quando o seu cérebro consegue te tirar do futuro, que é, no caso, a ansiedade, ou consegue te tirar do passado, né, que é a depressão, e te traz para o agora, para o hoje, você renova conexões mentais, né? E esses esportes fazem isso, né? Então o cara consegue ali por 2, 3 horas estar em presença real, né, com o corpo dele, com a bolinha, com a raquete, com o adversário. Então isso faz uma limpeza, da parte do sistema nervoso central absurda, né? Então isso é uma terapia. Então é muito complexo. Hoje, com esses pacientes, por exemplo, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo para sugerir qualquer alteração. Mesmo que seja, você consegue diminuir de 8 horas por dia para umas 3, Dá para dar essa reduçãozinha, né? porque mexe com tudo. E comigo também. E aí eu comecei a perceber, né, em um segundo momento da minha vida, que até foi quando eu te conheci e tudo mais, o tênis para mim era terapêutico, só terapêutico. Então era um momento que eu ia e conseguia esquecer de todos os problemas, então eu saí de lá renovado, né? Então, Galera, até comentei isso em outros podcasts, né? Na minha infância, meus pais sempre fizeram questão de a gente estar envolvidos com algumas atividades esportivas, né? Sempre a gente está com o esporte do nosso dia a dia, porque eles sempre colocaram essa base com a gente, não só para mim, mas para minhas irmãs, que o esporte era onde a gente ia ter os nossos vários entendimentos da vida, principalmente o saber perder e ganhar, né? Esse entendimento. E aí uma dessas modalidades esportivas que eu pratiquei, né, antes de virar triatleta, eu era tenista, né? Eu jogava tênis e aí depois eu virei um triatleta e foi onde eu conheci o Manu e lá a gente se conheceu. Então eu entendo do que você está falando e por muitas vezes também o tênis, o que hoje o triatlon é para mim isso, né? O tênis para mim por muito tempo foi a questão de eu ir lá e era eu contra eu, né? A minha cabeça, essa leitura, o tênis é muito isso, né? Essa leitura, esse entendimento, você saber o seu ponto forte, seu ponto fraco, você fazer a leitura do adversário, você mudar o jogo, né? Muita estratégia e tal. E eu acredito muito que o tênis me ajudou muito nessa questão do triatlon hoje, das modalidades, de eu entender meu corpo, onde eu posso apertar um pouquinho mais, onde eu tenho que tirar um pouquinho. Eu vou para natação que não é meu ponto forte, então qual que vai ser a minha estratégia para eu contra eu, né? Então não tem um adversário, sou eu mesmo. Então é o tempo inteiro cabeça muito, né? E o tênis é muito isso, né? Então o tênis me ajudou muito hoje nessa com área certeza do você se triatlon. torna um atleta mais completo ainda por saber as dificuldades que você já teve em quadra, que... Qual que foi o jogo mais difícil que você teve no tênis até hoje?
Tá de brincadeira. Eu não combinei essa pergunta com ele, e que eu queria fazer na hora, porque se ele não falasse, eu ia falar. Qual foi o jogo mais difícil que você Cara, teve até hoje? eu enfrentei um velhinho, tá sentado ao meu lado, e eu vou te contar coisas que eu nem te contei, hein? Aquele dia que a gente ia jogar, eu estudei o dia inteiro. Falei, nossa, eu vou moer o Ilan. Falei, o Hoje cérebro dele, eu vou dar o tilt nele. vou dar um tilt na cabeça dele que hoje. E deu tudo certo na minha estratégia. Né? A gente fez um primeiro set lá, eu fiz 6-0 no Ilan, que no tênis é um resultado que acaba com o psicológico de qualquer um, né? Sim. Mas eu não esperava que ia dar tão certo. E eu também não esperava que você iria voltar pro jogo. E aí você voltou, mudou a cabeça e tal. Eu falei, nossa, mas de novo, agora vai começar tudo de novo. E aí você ganhou o segundo set lá. 6-0. Você foi 6-0? 6-0. Que loucura de jogo, né? É. Loucura. E aí a gente fez um tie-break Um lá. super tie-break emocionante, né? Eu perdi por 10-8, né? Foi alguma coisa assim. Mas foi, nossa, um Que jogo de né? louco. E isso é interessante, né, cara? Igual você falou assim, você sai no tênis, né? Os tenistas vão entender o que a gente está falando aí, mas um 6-0 é uma goleada, né? É uma goleada. Então, você sai com uma derrota muito forte, né? Você não fez nada, né? Você não ganhou nada. Aí você entrar para um segundo set com aquela... Meu, o que eu preciso fazer? Mudar tudo, né? E ainda tem o terceiro, né? Então, vou ter um desgaste grande, Sim, né? sim. A grande maioria já desiste, né? Não. Toma um 6-0, acabou. Como que surgiu aí veio, né, do seu histórico aí de vida profissional, você trabalhando em clínica e tal, quando surgiu o momento de falar, meu, agora eu vou empreender, agora eu vou ter a minha clínica de fisioterapia, como que surgiu isso aí? Cara, no meu universo profissional, assim, eu não posso dizer frustração, mas eu tinha algumas ideias que ao longo da minha carreira elas não foram se concretizando da forma com que eu acreditava. Né? Então, no início da minha carreira, eu trilhei a minha carreira pensando muito na área acadêmica, porque eu sempre gostei de ensinar, de estar passando conhecimento e tudo mais. E aí eu tive grandes oportunidades em grandes universidades que eu dei aula e me frustrei um pouco. Não achei que... Porque quando eu era aluno de fisioterapia e eu via aqueles professores cheios de conhecimento e tal, eu saía da aula e falava, meu, eu quero devorar o cérebro desse cara, tal, não sei o quê. E comigo, sei lá, eu peguei uma geração já que às vezes nem estava lá porque gostava do curso, e aí fui me frustrando e tal. E isso me tomou muito tempo. Eu cheguei em momentos que eu dava mais de 40 horas aula semanal, assim. E aí não tinha tempo para nada e tal. E aí meu pai adoeceu, meu pai teve uma doença, né, meu pai teve um câncer de estômago e eu praticamente não tinha tempo para visitar ele no hospital, de tanta demanda. E aí meu mindset mudou, eu falei, meu, a vida não pode ser assim, né? Eu preciso de tempo, de ter um tempo de qualidade para, né, se precisar, neste caso, né, que eu precisava visitar meu pai no hospital, eu tinha que faltar na faculdade, tal, essas coisas. E aí eu virou minha chavinha, eu falei, poxa, eu não quero mais tanto dar aula assim. Vou empreender. Vou começar a atender mais e vou começar a empreender. Então, eu fui meio que tirando o pé da universidade e eu já tinha um consultório e tal, fui investindo no consultório, mas era um consultório mais modesto. E aí a coisa foi funcionando, fui tirando mais o pé, até que eu... Aí
veio a Live Physio, né? A ideia da Live Physio. E a Live Physio deu muito certo desde o primeiro dia de... Para você ter uma ideia, faz 6 anos que a Live Physio existe e eu nunca consegui fazer a inauguração da live. Porque não dá tempo, é muito paciente, é muita, sabe, muita correria e tal. E, e veio assim. Então, eu já me encontrei como empreendedor, mas assim, me parece que meu amor pela fisioterapia, os resultados que a gente entrega para os pacientes foram superiores e foram tocando o meu negócio. Porque o meu negócio hoje, ele se transformou em algo que eu nem esperava, nem dos meus melhores sonhos que eu ia alcançar com a clínica, tudo que eu alcancei hoje, né? Para você ter uma noção, quando eu montei a Live Physio, eu montei um consultório com uma maca, uns aparelhos e tal. Logo no terceiro mês eu tive que já abrir uma sala com 6 macas, Foi triplicar o assim. número de aparelhos, porque Qual não. que foi a maior dificuldade no que você, dentro desse crescimento que você teve grande, né, curto espaço de tempo, o que você enxerga que foi a sua maior dificuldade ou está sendo a sua maior dificuldade nesse crescimento exponencial que você teve aí? Cara, gestão de pessoas. Eu tenho bastante. Assim, é muito Isso difícil. é um problema comum, né? Você gerir pessoas você precisa entender, né, o seu time para você poder conduzir da melhor forma possível e você puxar as melhores qualidades que você tem para que você possa formar uma equipe consistente para atender né, o seu negócio, as diversas segmentos que você pode ter dentro do seu negócio, né? Sim. É bastante difícil gerir pessoas. Na minha cabeça, a matemática era muito simples. Você. Se eu perguntar para todos os fisioterapeutas que já trabalharam na clínica, ou você gosta de ser fisioterapeuta, é minha vida, é o que eu mais amo. Pô, que show, cara. Então vai dar tudo certo, porque eu também amo ser fisioterapeuta, amo atender e tal, não sei o quê. E de repente o paciente está ali na mão do fisioterapeuta e o fisioterapeuta não gosta tanto assim, sabe? É aí que a gente começa a confrontar algumas coisas do querer e fazer, né? Exato. Aí você fala, poxa, mas se você ama tanto cuidar de pessoas, O que né? você não faz? Faz. É, Então, parece tipo, simples, mas não é, não né? é, É a cara. diferença do É querer e fazer. Eu também já muito. falei essa diferença dessas duas palavras em episódios anteriores aí, que é a diferença de muita gente quer, mas poucas pessoas fazem. E porque assim, hoje lá na clínica, quem trabalha com a gente tem que ser fanático por resultado. Fanático. Se você passar lá hoje comigo e amanhã você falar, Manu, eu piorei, cara, eu não durmo à noite. E essa é a cultura da empresa. Então, eu converso com todos eles. Olha, cara, se você está com alguma dificuldade, você vai estudar, você busca, você me acessa, você me pergunta. A gente tem um time lá para isso, né? E quando a gente percebe que, por N motivos, né? Nós somos, querendo ou não, cada dia da semana nós somos pessoas diferentes, né? Com um dia você está bem, no outro dia você não está tão bem, no outro dia você está mais animado, no outro dia você está mais desanimado, enfim. Mas dentro disso a gente tem que manter ali um equilíbrio e no nosso caso, o nosso paciente lá não tem nada a ver com isso, né? Ô, Manu, tem um grande slogan do seu trabalho e da sua clínica, que a gente pesquisou, que está escrito: te ajuda a viver sem dores praticando seu esporte favorito. Por que usar esse viés no seu trabalho? O que isso significa por trás disso? Cara, assim, no primeiro momento, né, o que a gente tem vontade é vou colocar minha formação lá, né, no Instagram.
Tipo, me formei e tal, fiz Unicamp, não sei o que e tal. Mas no final das contas, o que o paciente, né, o que o atleta, o paciente está buscando, o cara quer viver sem dor, Qualidade de vida, né? qualidade É de vida. praticar aquele esporte dele favorito da melhor forma possível e com saúde. Exatamente. Só que isso não é tão fácil, dependendo da diversidade das lesões e tudo mais. Isso não é uma coisa tão simples. Então, o que eu mais quero dos pacientes, dos atletas hoje da clínica, é fazer com que eles continuem fazendo o que eles amam e de uma forma, eu amaria que preventivamente eu conseguisse entregar isso para eles. Mas, honestamente, pouquíssimas pessoas fazem trabalho preventivo. Cultural, né? Elas, Isso eu acho que é uma cultura, nem sei se falar brasileira, mas é normal as pessoas procurarem por algo quando já deu ruim, né? Aí sim. deu ruim. Aí como que você trabalha o preventivo quando deu ruim? Aí você vai para corretiva. E aí no corretivo tem a questão que você estava comentando. Puta, eu vou falar pro cara para diminuir a atividade dele por 3 meses. Pô, o cara vai precisar entender, porque eu não consigo fazer um preventivo onde eu Exato. vou ter que tratar uma dor, né? Então Exato. nessa questão, né, da prevenção. Porque a gente acaba trabalhando com muito corretivo, mas o ideal, né, para diversas modalidades, para quem leva mais a sério o esporte, o trabalho preventivo é fundamental, porque a gente consegue antecipar um problema, né? Então isso é fundamental. Eu tenho, nossa, se eu for contar lá hoje, em tratamento lá na clínica, eu tenho, sei lá, eu tenho 4 maratonistas que estão com problemas graves, com maratona comprada, passagem comprada. Um vai para Argentina, outro vai correr em Miami, outro vai correr. Então, assim, mas nenhum está fazendo trabalho preventivo. Quais são os maiores problemas que a galera parece aí do esporte corredor, por exemplo? Tornozelo, joelho? Cara, corredor vem com problemas diversos, né? Muito, a grande maioria acredito que são problemas relacionados ao joelho, né? Sobrecarga e tudo mais, mas assim, eles vêm com problema de quadril, um impacto femoroacetabular, que é um problema mais complexo, síndrome da banda iliotibial, também acomete bastante corredor, problemas de fascite plantar, né? Então, N O que essa problemas. galera pode fazer aí como prevenção? A galera, até mesmo, né, que dica que você daria para as pessoas que estão começando agora uma atividade esportiva? Quais são os cuidados que essa galera precisa tomar para evitar esse tipo de lesão? Ó, primeiro cuidado fora da clínica. Tomar cuidado com a evolução do volume de treino. Os, os artigos hoje eles mostram que um cara que faz uma evolução de 10% a mais de volume de treino por semana, ele é fortíssimo candidato à lesão. Então, o que a gente. Vamos dizer que eu tenho um maratonista que roda, sei lá, 50 quilômetros por semana. Estou dando um exemplo aqui. Então, esse cara ele pode fazer uma progressão, né, uma evolução de, no máximo, na próxima semana, de 55K. Que é, Não passar para 60, né? você não passa para 60. Mas a galera de 50 vai para 75, vai para 100 e aí a demanda o corpo não aguenta, né? E Então ainda aí mais sem uma preparação adequada para sem uma aguentar uma preparação porrada adequada. dessa, né? Então volume já é algo que se consegue prevenir bastante coisa. Mas o ideal, né, hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, dentro das nossas avaliações, que eu consigo entender se pode ou não acontecer uma lesão. Outra coisa que é muito recorrente,
o atleta já tem lesões. Então, ele já teve. Tive uma tendinite no passado, tive uma entorse de tornozelo em dado momento, tive uma lesão de menisco há não sei quantos anos. Então, esse atleta ele está muito sujeito a ter novas lesões, porque ele já tem histórico de lesões. Então, ele tem que se cuidar. Então, Tô ferrado, Manu. O Manu já me salvou, galera, de tantas já. Nossa, eu chegava lá estourado lá e falava, Manu, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô ferrado, tô quebrado. Parecia todo torto lá. Ai. Ô Manu, a gente nessa temporada, a gente resolveu envolver a galera junto aqui com a gente no podcast e a gente abriu uma caixinha de perguntas para os profissionais que viriam aqui para falar, cara, qual que é a curiosidade que você tem, o que você gostaria de perguntar para ele, para a gente poder responder aqui no podcast. E vieram algumas aqui interessantes e a gente colocou todas, claro, né? E uma delas escreveram qual que é a importância do fortalecimento do core para a prática esportiva do triatlon. O core... Eu vou até mais longe, né? Não só do triatlon, né? Várias modalidades esportivas, né? Qual que é a importância do core para o esporte? Então, o core, né, são todas as musculaturas envoltórias aí do abdômen, também as musculaturas envoltórias paravertebrais, que protegem, que fazem, de certa forma, uma proteção da coluna vertebral. Nós temos que ter um padrão mínimo de score, de força de core, para a prática de qualquer modalidade. Então, quanto mais preparado estiver o seu core, menor vai ser a probabilidade de você ter uma lesão relacionada à coluna, né? Primariamente. Mas desequilíbrios graves no core podem alterar também em função do quadril, função do joelho. Então, assim, é de extrema importância que o atleta... né, eu acredito que nem dá para se fazer um esporte num nível competitivo hoje com um score, né, um padrão de core muito abaixo. Ele vai ter lesão, assim, vai ter dores recorrentes, lesões uma atrás da outra. Então precisa se cuidar com essa parte, com certeza. Nessa questão de não ter o fortalecimento do core, qual que é a doença, qual que é o problema mais comum que aparece lá na clínica para vocês por não ter esse fortalecimento do core? São os problemas lombares, né? Hérnias de disco lombares, até, né, tem outras doenças, espondilolistese, que é um escorregamento de vértebra. Então, assim, o core ele é muito importante para essa proteção da coluna em si, né? Os nossos discos intervertebrais, eles são compostos de líquido e são eles que fazem o amortecimento, né, da nossa coluna vertebral. Então, quanto menos core você tem, maior sobrecarga você vai gerar nos discos. Então, com essa sobrecarga nos discos, possivelmente você vai gerar um processo de degeneração nesses discos. Então, tem que cuidar do core. E aí é tipo de um tratamento, você pegar a lombar, cara, é um tratamento longo prazo, né? Não é um negócio de uma semana que você vai e pode fazer até com que esse cara pare a praticar a atividade esportiva que ele está fazendo para fazer esse tratamento aí, sim, né, de lombar. Sim. Né? Inclusive, nós estamos com... Vocês vão fazer um Ironman em Florianópolis agora, não vão? Vamos. Então, eu sei porque eu tenho um triatleta lá que está com muito problema lombar. E vai para Florianópolis. E vai ficar lá com a bike com a coluna assim, ó, retinha lá pedalando. Então, a gente... É um cuidado básico, né? Então, assim, vou dar algumas dicas aqui. Você pode, por exemplo, fazer um exercício lá da prancha lateral. Se você não consegue ficar 15 segundos apoiado para fazer uma prancha lateral, tá tudo errado. Que é a posição de um braço só, né? Isso, um braço só virado. E eleva o quadril. Isso precisa um triatleta, no mínimo um minutinho ali
de prancha lateral. Depois você testa e me conta. Não, eu faço aí. Toda terça e quinta. Agora eu tô bonitinho. Toda terça e quinta, fortalecimento muscular, tá? Então, é um teste simples. Sim, pranchinha. Né? Pranchinha, teste simples. Poxa, não tenho força para ficar numa prancha nem 15 segundos. Precisa começar a condicionar, que isso vai trazer problema. Sim. Outra pergunta que fizeram aqui, Manu, é o que é o tratamento miofascial? Cara, isso é polêmico, hein? Mais um. Vamos ter mais um aí, galera. Mais um podcast com perguntas polêmicas da galera. Já não é o. Já teve o do que o Vanderlei Santos veio aqui, um cara fera na natação. E tiveram várias perguntas polêmicas. Agora, ó, pergunta polêmica. A galera tá mandando aí. Boa. Acho que deu certo abrir essa caixinha aí. Eu trabalho muito baseado em evidência científica, né? Então, lá na clínica mesmo a gente não faz nada, é cultura também da empresa, a gente não faz nada que não tenha uma base científica a seguir, tá? Estou explicando isso por quê. Existe hoje, né, esse termo que é usado constantemente de liberação miofascial. Então, o que é a liberação miofascial? É uma liberação de uma fáscia. A fáscia é um tecido conjuntivo espesso que recobre as nossas musculaturas. Quando o pessoal está na faculdade fazendo estudo de anatomia e tudo mais, quem estudou anatomia vai saber disso. Você não consegue aumentar a extensibilidade de uma fáscia. Nem se você pegar botar uma carreta de um lado, esticar, não estica uma fáscia. A hora que parar de esticar, ela volta ao estágio normal. Então, com as nossas técnicas de massagem, as técnicas que se fala de liberação miofascial, que é aquela massagem vibratória com uma pistolinha de percussão. É o salva-vida isso aí. Alguns raspadores de metal que o pessoal usa ventosas, tudo mais. Tem aqueles rolinhos também, Manu? Rolinho de liberação, tudo mais. Isso ajuda, ok? Isso ajuda muito, mas ele não atinge a fáscia. Não atinge essa parte facial, né? A miofacial, que é essa membrana que recobre os músculos. Então, o que acontece? A gente consegue fazer um estímulo a nível sensitivo de pele e de musculatura, causando um relaxamento. Então, a gente consegue um relaxamento muscular momentâneo. Isso é ótimo. Então, o que o pessoal sente na liberação miofascial, quando fala, fiz uma liberação miofascial, ela fez um trabalho de relaxamento muscular intenso. Isso pós-prova, sensacional. Inclusive a melhor técnica pós-prova para a liberação miofascial é massagem. Uma massagem profunda, isso é o melhor resultado, que é o que a gente chama de dor muscular tardia. Né? Então, você faz uma atividade extenuante, isso gera um processo inflamatório, uma liberação de ácido lático mais intensa e você fica com uma dor muscular tardia. E é isso que a gente trata. Tá? Então, estou falando por quê? Porque, assim, hoje em dia no mercado se vende muita técnica de liberação miofascial. Né? Mas a liberação mesmo, ela não passa de um trabalho muscular que está sendo feito ali para um relaxamento. Mano, no ano passado saiu uma matéria no canal Qualidade de Vida dizendo que a palavra dor nas costas foi a mais procurada aí no Google. Como que evitar essas dores nas costas? Comentou do core, mas eu queria fazer essa pergunta mais que você falasse em relação ao posicionamento corporal para as atividades, no fazer as atividades, né? Tem a questão do core, mas postura, né? Quão é importante a postura para evitar essa dor nas costas? Então, as dores nas costas em geral,
né? O segmento mais acometido das costas é a lombar. Todos os diagnósticos que cercam a lombar, eles recebem um diagnóstico que se chama dor lombar crônica inespecífica. O que significa a dor lombar crônica inespecífica? Que a gente não sabe ao certo o porquê que dói. E isso, né, isso é polêmico também. Depois um monte de fisioterapeuta vai te xingar no seu canal aí e falar, mas esse cara tá louco e tal, não sei o quê. Mas assim... Já é o segundo que nós vamos bombar. Olha aí, produção, essa abertura de caixinha, cara, nós vamos bombar de comentário aí. Sair respondendo todo mundo aí. Então, por exemplo, um paciente que tem 5 hérnias de disco lombares. Tem vários. Qual hérnia que dói? Não sei. Pergunta para ele. Ele também não sabe. Então, é inespecífico. E cada um vai lidar com a dor de um jeito. Então, a dor lombar hoje, né, o problema de uma dor lombar, ele não passa só pela parte física. Ele passa também por uma parte mental. E ele passa também por uma parte que a gente chama de biopsicossocial. Então, a dor lombar atinge todos esses níveis. Eu tenho pacientes que, se eu pegar a ressonância do paciente, a ressonância magnética ela está tão feia que se eu levar para 15 neurocirurgiões, os 15 vão falar, vamos operar agora. E o cara não tem dor nenhuma. Nada. Então ele tem uma forma de lidar com aquela dor, de lidar com aquele problema muito melhor do que às vezes um paciente que não tem um problema de exame assim absurdo, tem lá um pensamentinho de nada, mas aquilo para ele é incapacitante demais. Então o que acontece hoje com a lombar, e isso é muito complexo até de explicar assim em pouco tempo, mas o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele amplifica o sinal da dor por algum motivo em algumas pessoas. Então, às vezes, o problema nem é tão grande, mas a pessoa se priva de muita coisa por medo da dor. Nós temos casos, eu tive uma senhora recentemente, até brinquei com ela, né? Ela procurou a clínica depois de 10 anos de tratamento, de dor lombar e tal. E durante 10 anos, ela evitou agachar para fazer qualquer coisa. Né? Porque um médico falou para ela, você não pode agachar nunca mais. E aí eu até brinquei com ela, falei, viu como é que a senhora faz cocô? Uma necessidade básica da vida. Como que a Né? senhora... Porque ela levou muito a sério. E aí, para eu conseguir colocar na cabeça dela de que não, isso passou, a gente não trata mais dessa forma, a senhora precisa agachar, a gente precisa devolver movimento, mas o medo do movimento... Eu acho que deve ter uma restrição muito grande até pela idade, né? É mais difícil, né, você fazer esse convencimento, né? Sim. O medo do movimento era absurdo. Então, o problema não era só ali o problema pontual lombar, né? Isso envolveu todas as áreas da vida dela, né? Influenciou nas atividades de vida diária, né? Uma pessoa que se tornou sedentária não era sedentária. Então, esse aspecto vai muito longe. Mas uma coisa que eu, respondendo essa pergunta, que eu posso afirmar, o melhor remédio para dor lombar é exercício. Então, faça academia, faça um pilates, procura uma hidroginástica, faça caminhada. Pedalar é excelente para dor lombar. Os caras fizeram um estudo gigantesco na Austrália, que eles compararam pilates com ciclismo. E pedalar
deu os mesmos resultados que Pilates Que legal, não em sabia. favor da melhora da dor lombar. Então, assim, movimente-se, né? Tem que... E às vezes, principalmente quem já sofreu com dor lombar, a primeira medida é querer ficar em repouso, não fazer nada. E isso é o pior remédio. Então, tem que buscar um movimento precoce, buscar se movimentar, buscar fazer algum tipo de atividade, que essa dor vai melhorar. Ó, aproveitando, galera, que ele comentou sobre fazer esse fortalecimento aí das costas, do lombar, né, com bicicleta. Eu não sei se eu já comentei isso em algum outro podcast, mas se eu comentei, eu quero reafirmar a importância de a gente procurar um profissional que é um bike fitter, né, fazer o bike fit, para você poder encaixar o seu corpo de acordo com a bicicleta que você está usando, né? Hoje bicicleta não é igual à nossa infância, que a gente comprava qualquer uma lá, montava em cima, via se a perna tá boa e sai pedalando. Não é isso, né? Hoje esse profissional alinha o nosso corpo de acordo com a bicicleta que a gente está, ajusta a altura de perna, ajusta a nossa posição de peitoral, braço, né? Então é extremamente importante. E até a produção, põe na lista aí para a gente procurar um bike fitter, que eu acho que é legal também, é ajudar a galera aí, esse profissional, a falar um pouquinho dessa importância, porque também um dos problemas que a gente, né, que vem cara, se a bicicleta não está ajustada para o seu corpo, e a gente que pedala por muitas horas começa a sentir formigar o pé, começa a dar dor, aí dá dor no braço, porque você está com o peso muito para lá. Outra, ó, principalmente a gente, né, sexo masculino aí, se sentir dor no campinho, hein? Procura algum profissional, porque essa dor não é boa, isso gera câncer pra gente de próstata, tem que pegar os isquios que tem que doer. Então esse profissional ajusta a gente para sentir a dor onde a gente tem que sentir, né? É extremamente importante. É isso, então fica essa dica aí como um ciclista, um triatleta que, né, que é importante. Isso daí Muito, muito. a gente precisa fazer o esporte que a gente quer, mas com qualidade de vida, né? Procurando isso daí. Ó, vou até acrescentar, eu acho também de extrema importância para quem, né, quer buscar uma performance melhor, uma análise biomecânica de corrida. A gente consegue também... Vocês fazem isso lá, mano? A gente trabalha com análise biomecânica de corrida e com retreinamento de corrida, né? De repente, o atleta ele faz uma corrida de uma forma que vá prejudicar no futuro, a gente consegue fazer o retreinamento e melhorar essa biomecânica. E aí eu não tenho conhecimento quanto à natação, mas com certeza a biomecânica também é muito importante na natação. Cara, a gente trouxe o Vanderlei Santos aqui que falou da biomecânica, a gente trouxe a Miss César falando da biomecânica da corrida, né? Eu acho que a biomecânica, cara, acho que é o alicerce para qualquer tipo de prática esportiva. Sim, e a corrida no triatlon, se eu tiver errado, você me corrija, mas pelos estudos que eu vejo, é o que mais lesiona, né? Porque você já vem, é a última, né? Então você já vem de um desgaste muito grande na bike, né? Onde a gente aprende a técnica de a gente pedalar preservando a musculatura, né? Não tem como que é só perna, mas a gente faz preserva um pouquinho a musculatura para a gente estar um pouquinho mais inteiro na corrida, né? Se a gente gasta muita energia, força muito a musculatura da perna e a gente sai para correr, vai dar ruim, né? Mas sem dúvida, né? É aqui que traz bastante lesão. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o treinamento inercial, que eu vi o Alcaraz fazendo, né? E faz isso há muito tempo, né? Ele vem fazendo. E também explicasse qual que é a diferença disso para o agachamento. Tá. É assim, tem um livro do Nadal, que esse livro nem foi lançado em português ainda, e eu peguei alguns trechos do livro lá, e ele me falava que ele tinha um treinador doido, que colocava ele para puxar umas polias que ficavam rodando umas contra as outras. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas aquilo deixava ele muito forte.
E o Nadal, a gente sabe o quanto que ele sempre, Atleta referência. né, um atleta totalmente referência, principalmente em termos de força. Hoje em dia, dentro dos treinamentos de força, nós temos a possibilidade de conseguir resultados mais rápidos com alguns tipos de estímulo. Então, por exemplo, só vou dar um exemplo para que todo mundo entenda. Quando você vai para a academia, o professor da academia sempre fala assim, olha, você vai fazer um supino lá. Ele fala, viu, desce mais devagar, né? Não desce tão rápido. Né? Por que ele fala isso? Ou você vai fazer lá uma cadeira extensora, até um agachamento, né? Está lá na cadeira extensora, ele fala, olha, na hora de descer, desce um pouco mais devagar. Sempre a volta do movimento deve ser orientada a ser feita mais lentamente. Né? Então, um cara que vai fazer um exercício e fica lá fazendo exercício rapidinho, isso não é indicado. Ele tem que fazer uma explosão e depois a volta do movimento tem que ser mais lenta. E isso se dá por quê? Porque essa volta do movimento a gente chama dentro do treinamento de fase excêntrica. A fase excêntrica é a fase que a gente consegue fazer o maior recrutamento muscular para ganho de força, de potência e tudo mais. Estou falando disso porque o treinamento isoinercial ele foi idealizado para fazer trabalho só de força excêntrica. Então, com os treinamentos isoinerciais, a gente não faz quase força concêntrica, que é a força de, por exemplo, de empurrar, ou de, né, essa primeira força. A gente só faz a força reversa. E isso aumenta muito a potência, a força. Então, nós temos várias plataformas de treinamento isoinercial e uma das plataformas é uma plataforma que até se assemelha ao agachamento. Então, uma cinta que fica amarrada na cintura? Fica uma cinta na cintura, fica encaixada no aparelho e ele fica movendo essas polias. Então, o que acontece? Um agachamento, no isoinercial também se faz agachamento. Só que quando você está fazendo o agachamento na plataforma isoinercial, ela está te puxando para baixo para gerar esse torque para que você aumente potência, diferente do agachamento tradicional que você desce e faz a força para subir. No isoinercial, não. Ele te puxa para baixo e quer te manter lá embaixo. É o que se tem de melhor no mundo hoje em termos de treinamento para ganho de potência. Né? Nós temos algumas máquinas que são chamadas de máquinas isocinéticas. Em Jundiaí não tem. Em Campinas deve ter algumas, em São Paulo também tem algumas. Essa máquina também consegue reproduzir esse estímulo excêntrico de uma forma muito aprimorada. Então, hoje, para todo atleta aqui que precisa ter ganho de performance, de potência, de força física no geral, ele precisa trabalhar com cargas excêntricas maiores. Então, sempre tem que buscar o treinamento excêntrico. E o isoinercial é a melhor forma de treinamento excêntrico hoje que a gente tem em termos de acessibilidade, custo e tudo mais. Mas dá para ser feito esse treino na academia. Mas aí precisa fazer a coisa do jeito certo. Né? Então, na realidade, você nem precisa se preocupar com carga. Você só precisa se preocupar com o repouso do movimento. Então, você coloca uma carga não para elevar, uma carga para conseguir segurar e fazer um repouso, essa fase excêntrica melhor. Aí você vai ter muito mais potência muscular. Mano, quando eu fui lá na clínica lá, buscar essa ajuda, né, profissional que vocês têm lá, isso em 2020, se não me engano, a gente fez uma avaliação de perfil funcional. Qual que é a importância dessa avaliação
quais são as informações que esse documento, né, esse estudo traz para que vocês possam fazer um trabalho direcionado às pessoas, aos atletas? Tá, não, essa avaliação é muito legal. Inclusive a sua deu um TCC, né? É, Umas 40 páginas. tudo torto, né? Perna esquerda mais forte que perna direita, o braço direito mais forte que o braço esquerdo. Mas assim, hoje é prática. A avaliação de perfil funcional é uma avaliação preventiva para que a gente consiga entender como que o seu corpo está se comportando com as alterações de força, de lesão, de tudo que você já teve na vida, para tentar prevenir lesão. Então, a gente quer tentar prevenir lesão. Até os estudos mais amplos aí da medicina esportiva na área de predizer lesão, né, de prevenir lesão, eles falam que prevenir lesão é igual você fazer previsão do tempo. Né? O pessoal erra a previsão do tempo até hoje. E aí a gente também não consegue prevenir todas as lesões. Né? Mas quando a gente encontra um grupamento muscular muito fraco, que está com ou muito forte com relação ao outro grupamento muscular, tudo mais, isso acende um sinal vermelho ali para a gente de que aquilo precisa ser corrigido. Então, essa avaliação é de extrema importância. Né? A gente vai avaliar os agachamentos, os saltos unipodais, saltos bipodais, teste de força com dinamometria, né, que ele dá lá um dado de força para que eu consiga saber se sua perna está mais forte do que a outra. Então, no final das contas, ela me dá um histórico de que aquilo precisa ser corrigido para prevenir lesão. E eu sou bem tranquilo para falar disso, porque assim, a gente vê nos grandes, quando você pega os grandes atletas, os grandes centros aí de medicina esportiva do mundo, né? Por exemplo, vamos falar do nosso jogador número 1 do Brasil hoje, que é o Neymar. Ele sofre o tempo todo com lesão e o staff dele é sensacional. O acesso que um cara desse tem, né? Então, O que ele pode fazer, né? exato. Ou o que ele não consegue E mesmo fazer. assim, ele sofre o tempo todo com lesão. A gente estava falando do Alcaraz, né? O Alcaraz sofre muito com lesão o tempo todo. Agora, recentemente, eu estava acompanhando, ele ganhou a Argentina Open, ele lesionou no Rio Open, se recuperou e agora ganhou o Indian Wells. Então, assim, a vida... E num curto espaço de tempo. Né? Curto espaço de tempo. Então, esses caras fazem um trabalho seríssimo de prevenção de lesão e tudo mais. E mesmo assim, eles lesionam. Imagina quem não faz. Exato. Mano, voltando para as caixinhas de pergunta aí da galera, muita gente perguntou também sobre o que consiste o recover pós-prova. O que é isso? Né? Eu acho que aqui a galera até deve estar falando daquelas botas de compressão. Sim, sim. Né? Que é muito comum a gente ter até... tem empresas até de pós-prova que você vê lá, tem as cadeiras, fazer massagem, mas eu acho que a galera deve estar perguntando mais em relação a isso daí. O recover, ele tem por objetivo... Ele pode tanto ser utilizado para que você se recupere mais rápido para o seu próximo treino, para uma próxima prova, como ele pode ser utilizado para te recuperar também das dores musculares que você adquiriu durante uma prova específica. Então, é preciso saber o objetivo, né, da pessoa que está buscando esse recovery. Então, às vezes a pessoa fez uma prova super pesada e precisa se recuperar porque já tem uma carga de treinamento. Então, nós temos diversas ferramentas, né? A bota pneumática é uma delas, mas tem muitas ferramentas. Né? Eletroestimulação, né? As próprias banheiras de gelo que o pessoal coloca após prova. Tem muita gente usando isso, cara. Para que consiste isso? Olha... Eu já... E vários, hein, cara? Eu sigo vários aí triatletas, cara. Os caras estão com aquelas caixas térmicas. O cara vem, um monte de gelo lá, entra lá, cronometra, sei lá quantos minutos o cara fica lá e
Eu falei, pô, cara, ele falou assim pra mim até, cara, se aparecer com um negócio aqui em casa, eu te jogo na piscina. Aí eu falei, não, fica sossegado que ainda nessa loucura eu não cheguei, mas eu preciso entender o que que é. Não, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma prova muito desgastante, ou treinamento e tudo mais, você gera microlesões musculares, que são essas microlesões, inclusive, que depois vão fazer com que você ganhe força. Mas essas microlesões, elas causam um microprocesso inflamatório ali, que vai te deixar dolorido e tudo mais. Então, quando você faz uma imersão numa banheira de gelo, você faz com que os danos sejam menores dessas lesões que foram causadas durante uma prova. Mas tem que ser feito, acabou a prova, Gelo. gelo. Né? Não Senão não adianta adianta fazer nada. no outro dia e tudo mais. Tem que ser imediatamente após o estímulo, porque aí consegue controlar um pouco toda a fisiologia da inflamação, né? Mano, eu queria falar agora um pouquinho sobre o processo que você passou, né? Que acho que foi eu acho que foi o maior desafio da sua vida até agora, né? Sem dúvida. E pra gente falar, pra gente começar esse papo, queria que você falasse pra galera o que é que você teve e quando você detectou, como que você detectou que você estava com essa doença? Eu fui diagnosticado com leucemia, né? Mieloide aguda em março de 2021. Assim, antes do diagnóstico, eu tinha uma vida super normal, eu jogava tênis quase 5 vezes por semana e eu comecei a sentir uma fadiga leve, não era nada muito pesado, mas eu sentia que assim chegava no segundo set, estava fadigando mais do que outros períodos, mas eu não estava muito preocupado assim e fazia bastante tempo que eu não fazia nenhum check-up cardiorrespiratório e tal. Então, eu fui buscar um cardiologista para ver como é que estava meu coração nessa época e tal, e estava tudo bem. Inclusive, até esse tempo de eu começar a sentir essa fadiga e marcar o cardiologista, minha fadiga foi piorando. Aí o cardiologista me falou, olha, seu coração está perfeito, não tem problema nenhum, tal. Fiz teste de esteira, fiz tudo mais, tal. Ele falou, bom, vamos procurar um endócrino para ver como é que tá né, todo o teu perfil aí hormonal e tudo mais. Aí eu procurei um endócrino e aí algumas alterações começaram a aparecer nos meus exames, mas que o endócrino também não sabia do que se tratava essas alterações. E eu continuava com a minha vida ativa. Aí esse endócrino me pediu para procurar uma hematologista, que eu tinha lá um nível de anemia lá. E essa hematologista também foi bem tranquila comigo. Ela me falou: olha, só que pode ser 1 milhão de coisas. Vamos começar estudando da pior para melhor. E eu falei: ah, tranquilo, né? Só que a pior foi a que já deu. Eu tava com um comecinho, assim, tava bem no comecinho da doença e inclusive o dia que saiu o resultado do meu exame, ela me chamou no consultório e ela falou, não tem uma notícia muito agradável para te dar e tal, você tá com uma leucemia e eu preciso te internar. Qual que foi a sua reação que você pensou na hora? Não, aí eu falei para ela, internar quando? Ela falou, agora. Agora. Não, a primeira reação, eu tava sozinho e tal, eu perguntei para ela, falei, doutora, quanto tempo eu tenho? Aí ela me disse, não, hoje em dia essa doença tem tratamento e tal, a gente vai buscar um tratamento para você, fica tranquilo, não é assim. Eu falei, aí eu insisti com ela, falei, você pode ser muito franco, porque eu tava com muita saúde física. E aí eu falei para ela, falei, viu, pode me falar a verdade, porque se
eu não tiver a chance, eu não quero tratar, eu quero fazer outras coisas. Falei, eu quero sair, sei lá, 3 voltas pelado no quarteirão, fazer umas coisas loucas. Aí ela falou, não, isso tem tratamento e tal, fica tranquilo. Aí eu falei, você não tá me enganando, porque, cara, depois que você entra nesse mundo, eu não sei, eu tenho muito medo de alguém querer poupar meu sofrimento, sabe? A minha cabeça era assim. E aí ela me falou. E na época, a gente estava numa fase de pandemia pesada e não tinha vaga em hospital em Jundiaí. Nenhuma vaga. Aí ela falou, viu, não tem vaga em Jundiaí, você vai ter que ir para São Paulo. Eu falei, mas para onde? Ela falou, vou tentar umas vagas lá para você. Só que quando ela me falou isso, e aí, tipo, eu preciso te internar hoje, eu comecei a disparar meus exames para um monte de gente. Né? Eu falei, meu, se tiver alguém que puder me ajudar. Aí os meus exames caíram na mão de uma médica, doutora Poliana, que era minha paciente na clínica, mas eu nem imaginava que ela trabalhava com isso dentro da beneficência portuguesa. Então ela pegou meus exames, já ajeitou tudo lá para mim, me ligou e falou, viu, sua mala tá pronta? Pode vir que você vai internar. E aí quando eu internei, né, sentou uma médica comigo e aí ela me falou abertamente tudo. E eu estava muito bem. Aí ela falou, viu, você tem noção pelo que você vai passar? Eu falei, não. Ela falou, mas você não sabe o que vai acontecer? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Ela falou, viu, você vai sofrer demais. Você pode ficar aqui 1 ano, você pode ficar aqui 2 anos. Isso pode ir muito longe e você vai ter que aguentar. E aí começou a me cair a ficha. E essa, né, tudo se resume, né, a você conseguir um doador de medula óssea. Sim. Né, que no meu caso, a minha doença, ela não... eu fiz uns testes genéticos e ela não tinha possibilidade de cura. A minha única possibilidade era um transplante. Era achar um doador. Era achar um doador. Então, aí as coisas começaram, né? Porque, você tem irmão? Tenho. Então, meu irmão já começou a correr com os exames dele e aí, primeira frustração. Né? Meu irmão era 25% compatível. Minha mãe idosa, aí minha mãe fez um teste lá, minha mãe deu 56% de compatibilidade, mas minha mãe tinha algumas comorbidades. Aí os médicos falaram, viu, se a gente, abertamente, né, se a gente perceber que você não vai resistir, a gente vai fazer o transplante com as células da sua mãe. Mas até lá a gente espera um doador. E cara, isso é complexo porque assim, hoje no mundo tem 20 milhões de doadores cadastrados. Né? É pouquíssimo, né, para uma população de 7 bilhões de pessoas, né? Mais de 7, sei lá. E eu não tinha nenhum, porque se tivesse, eles me contactariam. E aí, quando eu estava me preparando... Esses bancos se falam, Manu, no mundo? Falam. Existe uma plataforma única de compatibilidade, entra lá eles já automaticamente o sistema vão e acende lá, sinalzinho verde, já tem aqui? Aqui no Brasil a gente tem o Redome, né, que cuida dessa parte do cadastro de doadores de medula óssea e eles se comunicam com todos os bancos do mundo, né, com os bancos de medula óssea. E eu sei que em dezembro eu estava internado, né, eu ficava 40 dias internado, 7 dias em casa. 40 internado, 7 em casa. E assim eu fui passando e já botei na minha cabeça que aquilo... Falei, bom, eu vou aguentar até onde tiver que aguentar isso aí. Em dezembro de 2021, eu comecei a fazer teste de compatibilidade porque tinha aparecido um doador.
Era um gringo? Era lá dos Estados Unidos? O meu doador, ele é inglês, é londrino, um menino de 24 anos. E só que quando se começa a fazer os testes, ainda não se sabe se a pessoa vai ter disponibilidade para fazer a doação, porque isso também depende de uma série de fatores. Mas no meu caso deu tudo certo, o cara topou na hora e aí eu já comecei a fazer os trâmites pré-transplante e tal, e foi tudo muito rápido. Em março eu estava recebendo a medula óssea dele. Nesse processo todo que você passou, né? Foi um ano nesse processo, 1 ano e meio. 1 ano e meio nesse processo. Como que o esporte te ajudou a superar essa fase, essa batalha diária, assim? Como que o esporte, o trabalho, né? Quais foram suas forças que você usou, que você teve aí nesse 1 ano e meio aí? Cara, é assim, é um assunto bem delicado, né? E eu acho que até se tiver pacientes aí oncológicos que provavelmente vão ver a gente, você não pode se dar o direito da dúvida, porque a gente várias vezes eu achava que não ia dar para mim. E aí quando você começa a mentalizar que aquilo pode não dar certo e tal, as coisas elas sempre começam a piorar dentro do cenário hospitalar e tal. Então, chegou um dado momento para mim, cara, que assim, eu vou te falar o que eu tinha em mente claramente. Eu acho que isso tem muito a ver com o triatlon também. Cara, eu só olhava a linha de chegada. Eu não olhava mais nada. Tipo, sei lá, os problemas que apareciam, as dores, as cãibras, nada. Eu não olhava para nada, só a linha de chegada. Para mim não existia mais nada. O que eu preciso fazer para chegar lá? É isso que eu vou fazer. Então, pensamentos negativos, sabe? Qualquer pessoa que se aproximasse de mim, podia ser até de dentro do hospital, com qualquer pensamento negativo, cara, eu afastava de mim. Acabou, não falo mais com você. Não é disso que eu preciso, né? Não preciso disso agora e tal. Então eu só olhava para a linha de chegada mesmo. Eu não sabia que condição que eu ia chegar, não sabia como que eu ia chegar, mas eu sabia que eu ia chegar. De alguma forma. Eu até acho que você tem uma participação muito grande nessa mudança de chave que eu saí do tênis para o triatlon, porque quando a gente, né, ou até pelo nosso círculo, nosso relacionamento de amizade, quando a gente teve a galera do Tragédia do Tênis, né, ficou sabendo do problema que você ia enfrentar, eu fiz uma corrida de... Eu falei que ia tentar me segurar, cara. Eu fiz uma corrida de 21 quilômetros. Pô, vai ser foda. Ai. Eu lembro, cara, dessa corrida aí. Pra mostrar pra você que, tipo, tudo era possível, né? E eu nunca tinha corrido essa distância, né? E a gente mobilizou uma galera lá do Tragédia, e depois a gente fez, junto com a galera lá, a gente juntou uma galera para fazer um banco de doação de medula, né? A gente mobilizou Foi mó muito galera. legal. Foi muito legal. A gente trabalhou nisso. Eu até acreditava que eu ia ser um doador, porque não conseguiam tirar sangue de mim por nada, né? Naquele dia eu tomei tantas, não ia de jeito nenhum. E, cara, um dado que me falaram, e eu fiquei até espantado com isso, que o problema não é até achar um doador. Até acho o doador. Aí quando acho o cara, os dados
cadastrais do cara estão desatualizados, aí você não consegue Não falar com o consegue cara. Ou o entrar em telefone não contato. existe mais, ou o endereço não existe mais, né? Tipo, então, vai ficar aí pra galera que já fez está nesse banco de doadores de medula óssea, né? Atualizar, Atualiza o né? cadastro, Atualizar o sempre. cadastro aí. Porque quando aparecer aí um receptor, né, para tua medula óssea, é o mais importante, né? E é uma coisa que, querendo ou não, em 10 anos a nossa vida muda muito, né? Você muda de lugar, e, e as pessoas não atualizam mesmo. É. Então, numa dessa, E você comentou até do pensamento positivo, né? Da linha de chegada, etc e tal. Você toca, você canta, né? Você vem da igreja e eu acompanhei, né? Vi você tocando muitas músicas, né? Lá no sim, quarto, sim, sim. cantando e tal. Isso também ajudou bastante você nesse processo aí, né? Ah, cara, sem dúvida. Qual que era o nome daquela maquininha que você andava lá no... O Iron. O Uai. Ai, ai. Você vê, é a loucura, cara. Você fica ali dentro, né? Mas é dentro de um quarto, 43 dias. Né? Tira a força de tudo quanto é canto. E assim, até para quem, né, não acredita e cara, a gente não tem o controle de todas as coisas. Não, Uma hora o universo precisa responder para você de alguma forma, né? Então, eu não sei no que algumas pessoas acreditam, né? Eu acredito muito em Deus mas quando você está numa situação dessa, tem que ter alguma coisa conspirando ali para te alavancar, para te, não, cara, deve ser muito foda. porque senão, Não, deve ser muito foda. e cara, e assim, existe a Bíblia, cara. Ela é um livro que é o livro mais espetacular que já escreveram. E eu lia muito a Bíblia nesse período também, muito porque nenhuma história bíblica dos grandes, né, do, do, dos grandes personagens bíblicos não tem sofrimento. Todas as histórias eles passaram por muito sofrimento, muita provação, até conseguir atingir um objetivo em si. Então, aquilo tudo ensina demais. Então, assim, aquilo me trouxe também, me trouxe pro chão, assim, né? De imaginar algumas coisas, né? Os mártires, né? O que os caras passaram, né? Por uma causa. Né? Então, isso tudo, né? Mostra pra gente cara, querendo ou não, uma das frases que eu mais lia na Bíblia, né? Que é uma parte lá que, que Deus fala que descansa em mim, né? Porque o meu fardo é leve. Então, tipo, sei que você está passando por um problemão, mas se você se você aceitar que eu te ajude, seu fardo vai ser mais leve. E era isso que eu me apoiava, né, cara? Depois que você... Até ainda você estava lá no hospital, mas já estava no... Né, das vezes que a gente se falou, e quando você saiu você conseguiu, né? E a gente estava nessa comemoração aí sua. Eu sempre falei para você que essa história que você passou, tudo que você superou, esse pensamento forte que você tem, que você conseguiu vencer algo, cara, gigantesco, né? Gigantesco. Que a gente, de alguma forma, a gente tinha que colocar isso no papel, né? Sim, E eu falo que eu acredito muito no universo que o universo traz pra gente, né? Ele escolhe as pessoas, né? E eu acho que o universo escolheu você para passar por isso,
para poder mostrar para as pessoas que com garra, com foco, com determinação, com resiliência, que são as palavras muito que a gente usa, até aqui no podcast a gente usa essas palavras, no triatlon a gente usa essas palavras, no esporte a gente usa essas palavras, que quando a gente tem isso dentro da gente mesmo, tudo é possível. Sim, né? sim. O não é uma opção. Eu vim aqui com o Cafu, a gente conversou com o Cafu e eu perguntei pro Cafu, o que é a palavra não na sua vida? Cara, ele contou desde o começo da carreira dele quantos nãos que ele sofreu e tal. Porra, e o cara é pentacampeão mundial, é campeão, né? Maior lateral direito que a gente teve na história da seleção brasileira e recebeu vários nãos na vida. E por acreditar nos sims, ele chegou onde ele chegou. E então eu acredito muito, muito nisso. E da mesma forma, eu acredito que toda essa construção da Dynamo, o nosso relacionamento, eu acho que o universo também coloca coisas para mim desafiadoras. Né? E em prol disso, né, de tudo que você passou, através de uma pessoa que veio aqui no nosso podcast, que foi a Iana Reis, conversando um pouquinho para ela sobre essa vontade, essa necessidade de a gente colocar essa sua história em um livro, né? Ela me apresentou uma profissional a profissão dela chama Ghostwriter, então uma escritora fantasma, né? É uma profissional especializada de pegar essas histórias, né, e colocar ela num livro. E aí eu fui atrás dessa pessoa. Nossa, que espetacular. E Hoje a gente não. hoje vai ser punk, hein, velho? Oh, Ai, cara. esse podcast vai ser punk. E aí eu fui atrás dela, cara, e ela abraçou a história. Ela quer colocar sua história em livro e eu e a Dynamo queria ser um dos patrocinadores desse livro, para que a gente pegue as edições, 50% das edições que a gente fizer, a gente doe para os hospitais e instituições carentes que tratam. Que espetacular, cara. Espetacular. E olha que, assim, é um projeto que eu falava, nossa, como é que eu vou fazer isso? E porque eu acho que esse livro, cara, pode ajudar muitas pessoas a, sabe, aquele a mais, tipo, de alguém que venceu, de alguém que conquistou, que superou tal. Esse livro, na mão dessa pessoa, a gente pode mudar vários cenários ruins, sabe? O final dessas pessoas, a gente pode transformar o final dessas pessoas, fazer o final dessas pessoas ser diferente, né? Então é um trabalho, ela estava me explicando que é um trabalho longo, é um trabalho aí de desenvolvimento de 1 ano pelo menos, né? Então eu vou colocar, a gente vai entrar em contato, né? A gente vai fazer isso. Então você vai gravar, ela vai explicar, mas a ideia é, ela vai começar a dar os gatilhos, né? Você gravar e ela vai pegar essas gravações e vai começar a produzir, a escrever isso. E isso vai virar um original, que ela chama. É um documento em um Word digital que é limpo, né? Ele não vira um livro ainda. E eu já fiz contato com algumas editoras para a gente pegar esse original Você é e pra cima transformar mesmo, num... cara. Você me conhece. Caramba! Você me conhece. Meu Deus do céu. E eu já fiz contato com algumas editoras para a gente pegar esse original e transformar num livro. Então, queria fazer essa proposta para você, da gente colocar isso aí num livro. Nossa, aceito. Opa, demais, cara. Putz. Eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente pode fazer, retribuir algumas coisas que a vida nos proporcionou, né? E transformar outras tantas vidas aí que Sim, precisam de ajuda e é mais uma, né? Tem a ajuda dele, que é a mais importante, né? Se a pessoa não acreditar nisso, né? Não vencer sim. isso, não vai, né? Mas eu acho que essa cerejinha que a gente vai estar colocando para essas pessoas, e tenho certeza aí que várias empresas que estão nos vendo aqui vão, certeza absoluta,
que vão mostrar interesse nesse projeto e vão querer aumentar, né, mais ainda, né? Quantas edições, quantas tiragens a gente vai fazer? Cara, isso aí tenho certeza que várias empresas que estão assistindo, nos ouvindo aí vão abraçar esse projeto nosso e a gente vai Muito legal. mandar isso aí para tudo que é hospital, entidade que precisa dessas pessoas que precisam dessa ajuda aí. Não, sem dúvida. Eu, como paciente, né, eu busquei literaturas da área e é escasso. Tem pouca Imagino, coisa, né? Porque, assim, infelizmente, cara, não são todos os finais que são felizes também. E também essas pessoas precisam de conforto, de estrutura. Não, um Porque, monte de coisa, cara. Eu acho que, mano, cara, é tão complexo isso, né? Porque você envolve estrutura familiar, você envolve formação dos entendimentos, né? De olhar para isso, saber olhar para isso, saber lidar com isso, né, cara? Porque eu acredito que quando você recebe esse tipo de notícia, é igual você falou, cara, quanto tempo de vida eu tenho? Você já começa derrotado, sim, né? Você já toma um baque, cara, que fala, ferrou, né? sim, Tipo, quanto tempo, né? Então, saber lidar com tudo isso e todo o processo, cara, eu acompanhei, pô, cara, as químios que derruba, que sim, abaixa a imunidade, né? Quantos resultados você teve que sua imunidade estava baixa, aí você tinha a previsão de alta para sair, você não conseguia sair porque sua imunidade baixou, aí você tinha que ficar mais lá, aí você não podia ter contato com as pessoas por conta da sua imunidade, você não podia... Cara, não é simples sim, assim, né, cara? É muita coisa, né? É muita sim. coisa. Então, acho que nesse trabalho a gente vai poder falar para mostrar para as pessoas como que é isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo de vida você tem? Eu, É. cara, eu quero chegar no meus 120 anos. Não, não é quero. Quanto eu Eu tenho? preciso de uma Quanto resposta eu acreditar precisa. que eu tenho que estar aqui, cara. Enquanto eu acreditar que eu tenho que estar aqui, eu vou estar aqui. Porque a gente vive, né, como se a gente fosse eterno, né? Não é, né? Não é? E deixa de fazer um monte de coisa, deixa de aproveitar um monte de coisa, porque, né, às vezes, quem passa por esses processos, né, as coisas da vida, elas acabam ficando, né, cara, hoje em dia não é mais qualquer, sei lá, qualquer probleminha que me tira do eixo, Cara, não é? entendeu? Exato. Então, assim, até as pessoas que têm vida longa aí, eles precisam aprender a viver melhor, né? Então, isso serve Olhar para para muita isso, né? gente olhar para Olhar para isso. isso, né? Ô, Manu, eu sei que você não tá podendo beber, mas eu separei das nossas criações aí para você, que eu acho que é a criação que... Nossa, que honra. Traz esse aí para mim também. Posso abrir? Lógico. Essa criação a gente trouxe a narrativa do Iron Man, Nossa, essa que eu honra acho é que a palavra que espetacular. mais te define é o Iron Man, né? E esse rótulo, esses algarismos romanos, é a somatória das distâncias da prova. Então, a prova do Ironman, somatório da distância da natação mais ciclismo mais corrida, soma-se 226 quilômetros, que é essa leitura que a gente traz aqui para a garrafa. E aqui eu tenho a simbologia da natação, do ciclismo e da corrida, né? É um Syrah. Esse aqui é 100% da produção dele, ficou 12 meses em barricas de carvalho francês e mais 3 meses em barrica de carvalho americano, tudo de primeira tosta. É um gran reserva, é um vinho de 20, 25 anos de garrafa aí, fácil. Você não precisa guardar, né? Tome quando você puder tomar, né? Mas Daqui uns não... 5 dias já. Daqui uns 5 Já dias? posso. Já pode? Então daqui 5 dias você abrir. Beleza? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Uma honra. Obrigado por você ter vindo aqui, cara. Pô, top demais. E desculpa aí, galera, eu não consegui controlar aí as emoções. Eu me preparei para isso, mas na hora comecei a sentir, eu falei, ixi, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas
Eu acho que tudo que é verdadeiro, tudo que tem intensidade, é transparente, eu acho que a gente não precisa esconder, né? Sim, Eu acho que é sim. uma forma de a gente mostrar também o que nós somos seres humanos, né? A gente tem emoção, naquilo que a gente acredita, a gente se entrega, a gente se envolve, e não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Não, sem dúvida nenhuma. Né? Tudo tem um propósito. É isso aí. Então, galera, desculpem aí pela emoção, pelas duas emoções que ocorreram aí durante o nosso podcast, mas aqui a gente fecha mais um Momento Dynami. Acompanhe a gente aí no canal. Falou? Até mais. Tchau, tchau.